Hoje, no programa Direito em Debate, nós estamos recebendo a professora Daniela Guerra, autora do livro A Dialética do Direito à Saúde, entre o direito fundamental à saúde e a escassez de recursos. Daniela é procuradora municipal no município de Ouro Fino e professora universitária. Daniela, é um prazer recebê-la aqui no programa Direito em Debate para tratar de um livro magnífico aqui de sua autoria. E eu gostaria de saber, já iniciando aqui o nosso bate-papo, de onde surgiu a ideia para você fazer essa pesquisa? Bom, primeiramente é um prazer para mim estar aqui, é um prazer, queria parabenizar pela iniciativa do programa, um programa que vai trazer esclarecimento e cidadania, né? Trazendo esclarecimento, traz cidadania para a população pouso-alegrense de toda a região que acompanha. E com relação ao livro, o problema em si, né, partiu de momentos em que eu percebia que a população se socorria, que eu ia percebendo durante a minha caminhada, a minha trajetória pela Procuradoria, que a população se socorria do Judiciário para buscar guarida, por vezes em questões que o próprio Poder Executivo poderia resolver a questão, fosse através de pedidos administrativos, e aí os reflexos que isso ocasionava dentro do orçamento público, né, que por vezes era insuficiente para poder custear aquilo. Então, essas questões pontuais foram despertando em mim, né, uma vontade de pesquisar, e aí, por fim, durante o mestrado, eu comecei a pesquisa e continuo pesquisando hoje no meu doutorado sobre uma outra perspectiva, mas a temática ela é bem parecida. Nossa, é muito interessante essa temática do seu livro, justamente diante da escassez de recursos que muitas vezes o município atravessa, e a população não tem consciência disso, principalmente no que se refere a todo o funcionamento do orçamento público, né? Porque o orçamento ele é bem complexo, né? Aqui, por exemplo, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, existe um trabalho desenvolvido pela Escola do Legislativo, através da própria Constituição em miúdos, no sentido de despertar esse tipo de conhecimento na população. E eu vejo aqui no seu livro o que você toca no assunto da necessidade de uma maior participação popular na elaboração desta lei orçamentária, né? E o que você pode levantar, o que você pode dizer para a gente a respeito dessa temática abordada aqui no seu livro? Tá. Então, o livro ele é dividido, como eu trato dentro dessa perspectiva dialética, eu dividi o livro em 3 partes. Então, primeiro eu falo desse direito que o cidadão tem, desse direito constitucional, né, do direito à saúde, que é um direito universal, está ali colocado, constitucionalizado, está ali na nossa Constituição. E aí, o cidadão, ele tem mesmo esse direito, é inquestionável, só que a gente tem que olhar que existe uma limitação financeira, né? Às vezes eu tenho previsão orçamentária, mas eu não tenho previsão financeira. Os recursos, é bom que a gente fale a respeito disso, porque às vezes a população, ela acha que o dinheiro do Estado, e aqui eu estou falando do Estado, eu estou falando dos municípios, do Estado mesmo, do Estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e a União, né, o dinheiro do Estado, ele é limitado, existe uma limitação orçamentária, financeira. Então, quando a gente fala de escassez de recurso, a gente está falando que esse dinheiro ele vem de algum lugar. De onde é que vem todo esse dinheiro para que o gestor do Estado implemente política pública? Vem daquilo que ele arrecada, né? E eu arrecado através de uma implementação de tributação, de impostos que o próprio cidadão paga, né? O cidadão através da sua pessoa jurídica, mas vem de algum lugar, né? O dinheiro ele não dá em árvore, né? Então, quando há uma limitação financeira, eu tenho que pensar de que forma, e o gestor tem que pensar a respeito disso, de que forma que eu vou gerir o meu orçamento, de que forma que eu vou alocar os recursos, e quando eu falo de alocação de recursos, eu estou falando quais são as prioridades dentro do meu ente federado, dentro do meu município, que eu vou considerar
Então, o que é mais importante hoje, em termos de saúde, né? O que é obrigação do município? O município, constitucionalmente, ele tem as suas prioridades, né? Que é a saúde em termos, em nível primário. E aí, gente, a gente tem que pensar, quando você fala aí da participação da comunidade, decidir coletivamente o que é prioridade dentro de saúde primária tem que ser discutido pela população. Os conselhos de saúde são uma forma de discussão, são um lugar onde a população pode discutir isso, né? E aí tem um artigo na Constituição, o artigo 198, tem até uma lei federal também que fala disso, e o legislador constituinte pensou a Constituição, pensou dessa forma para que nós participássemos efetivamente das decisões em termos de política pública, não só de políticas de saúde, mas também de políticas de saúde. Então, quando eu decido, eu participo efetivamente na decisão, na decisão acerca da alocação de recursos. E aí, o cidadão que participa, ele se sente, qualquer palavra que eu vou utilizar aqui, mas ele, é como se ele, de forma inconteste, ele dissesse assim, ó, agora eu estou numa democracia. Uhum. Porque quando a gente fala de uma democracia representativa, para o cidadão, a democracia ocorre uma vez, né? No dia em que ele vai lá, vota, né? No máximo 2 vezes, aquelas 2 vezes quando ele vota para prefeito, para governador de estado ou para presidente da república. E aquilo, as únicas vezes. Quando eu estou pensando nessa forma mais representativa de democracia, a democracia ocorre todas as vezes que ele ajuda a decidir acerca como é que os recursos daquele município dele vão ser alocados. Então, ele estabelece as prioridades do município dele. E isso, gente, parece muito distante, mas não é. Isso não é distante, isso está muito próximo de nós, né? É direito. Os conselhos de saúde tem em todo município, até porque é obrigação dos municípios, né? Designar o chefe do executivo, ele faz a designação dos membros que serão representantes da sociedade civil, né? Então são escolhidos pela sociedade civil, e aqueles que serão os representantes do governo, né? Então tem essa representação aí paritária. Então é feita uma portaria, um decreto, a depender do ato que cada ente federado tem, né, para fazer essa nomeação. Mas é importante que a sociedade participe disso. Então, vamos imaginar aqui, como é que eu vou equacionar numa situação de pandemia como essa, eu tenho que estabelecer prioridade. Não vai dar para eu pegar e gastar da mesma forma que eu gastava antes, com tudo aquilo que eu supostamente tinha previsto, porque eu tenho que dar prioridade para as questões relativas à Covid. Uhum. O que é prioridade hoje? Então, eu, gestor público, decido sozinho? Não. Eu chamo o conselho a decidir comigo. Né? O que é prioridade hoje? Eu investir naquele hospital que é referência no meu município em Covid? Então, os meus recursos em termos de saúde, eu vou destinar prioritariamente para aquilo, não deixando de lado aquilo que é saúde primária, lógico, né? Mas eu dou prioridade, uma prioridade maior para aquilo que é relativo à Covid. Mas o cidadão, ele participa, ele sabe o que está acontecendo. Ainda que eu não faça parte do conselho como membro efetivo do conselho, mas eu posso participar das reuniões, né? Eu posso assistir às reuniões, eu não posso votar, mas eu posso argumentar nas reuniões. Então, isso é muito importante. Eu tenho as conferências também municipais de saúde, né? Então, tudo isso é muito importante que o cidadão participe. Não, e é muito interessante o que você está colocando, justamente diante do seguinte, diante do fato de que a população participando da execução de políticas públicas, isso facilita não só a vida da própria população, mas também a vida do gestor.
na definição dessas próprias políticas públicas, né? E aí você consegue entender as prioridades que efetivamente devem ser traçadas pela administração pública para atingir um objetivo no sentido de atingir todo o interesse da comunidade em si. Então, essa maior participação popular, que é justamente a temática que nós estamos levantando, para provocar a população a participar dos atos da vida pública, né, faz com que o retorno à população seja bem maior. Inclusive, no capítulo do seu livro, tratando disso, você trata de alguns aspectos da busca pela tutela jurisdicional no sentido de aspectos voltados à saúde, né? Busca de exames, de consultas. E aí você levanta um ponto bem interessante nessa pesquisa, que eu queria que você falasse aqui um pouquinho para os nossos telespectadores. Então, doutor Geraldo, às vezes a pessoa vai ler meu livro não é um livro só para operadores do direito, uma coisa que eu queria deixar bem clara. Então, às vezes eu me interesso pela temática, eu quero ficar mais por dentro sobre essas questões de saúde, como é que funciona a saúde, o que é obrigatório, o que não é, né? Como é que funciona isso? E eu não sou da área jurídica, eu vou ter acesso, a linguagem é bem acessível, e eu falo disso. Uma coisa que eu queria, às vezes pode assustar quando eu disser aqui a primeira vez, mas, como dizia Canutilho, as normas jurídicas não são declarações de amor, gente. Então, quando eu digo que algumas questões estão lá estabelecidas, outras questões não podem ser otorgadas ao cidadão, né? Então, o cidadão que não tem acesso a algum bem, seja porque, por várias questões, né? E aí ele se socorre do judiciário. Então, a gente tem que pensar que tem pesquisas feitas por instituições muito confiáveis, né, sérias, comprometidas, que apontam que as pessoas que se valem, quando as pessoas se valem do judiciário, elas acabam por segregar uma série de outras pessoas dos direitos que lhes seriam assistidos. Essa é a primeira questão que eu gostaria de falar. Exemplo disso. Quando eu, Daniela, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na área de educação. Então, eu sei que meu filho tem direito a uma vaga numa creche, né? E aí eu estou cansada de esperar. E eu sei que o município está construindo uma creche, né? Ou então já tem uma creche lá pronta. E aí eu não aguento esperar. Eu sei que tem 20 mães lá, assim como eu, aguardando numa fila. O que eu faço? Eu ajuizo uma ação, né? Procuro um advogado, porque eu tenho, às vezes, um acesso mais fácil, eu tenho um parente lá que é advogado, eu entro com a ação. E o juiz, sabendo que educação é direito, né? Ele me concede, eu tenho a lei de bases e diretrizes que fala que a creche também é direito, lá porque é previsto, né? E aí o juiz me concede liminarmente uma vaga para que o meu filho seja matriculado na creche. Pois bem, o meu direito está resolvido. Só que quando eu resolvo a minha questão, eu acabo por preterir aquelas 20 pessoas que estariam na minha frente. Essa é uma questão. Então, quando eu faço isso, eu tenho que pensar que o meu direito, por si só, está resolvido, né? Só que enquanto cidadã, o meu senso de coletividade ele não está funcionando. Então, a gente tem que pensar que brasileiro também, ele é muito imediatista, né? E quando eu resolvo o meu problema dessa forma, eu causo uma série de outros problemas. Até um problema também de organização da administração para fazer uma previsão de quantas vagas eu preciso, né? Porque eu preciso me precaver financeiramente para poder saber quantas pessoas mais eu preciso, para eu poder contratar professor, fazer concurso público, né? E todo o material, tudo mais. Outra coisa que foi apontada na pesquisa também é de que as pessoas que se socorrem do Poder Judiciário, que são essas que vão lá e fazem essa judicialização, né? Essas pessoas, ao contrário do que muita gente pensa, são as pessoas que dentro de uma sociedade não são aquelas pessoas hipossuficientes, ao contrário do que se pensa. Nem dentro do critério de hipossuficiência econômica, né? E nem dentro daquele critério de hipossuficiência cultural. Muito pelo contrário, as pessoas que normalmente
se socorre ao judiciário, que buscam a tutela jurisdicional, são pessoas com maior poder aquisitivo, né? Ou pessoas que, além disso, têm um apoio, né? E aí a gente está falando de uma questão de uma maior, de um apoio, assim, tanto de apoio, tem algum familiar que é advogado, aí a gente está falando de uma questão também de um maior acesso cultural, de um maior acesso aos bens que a gente está falando de materiais, né? Então, resumindo, a tutela jurisdicional, ela é para uma camada da população que não é essa camada da população que mais precisa, né? Então, esse é um ponto também interessante da pesquisa. Tem 2 pesquisadoras da Universidade de São Paulo que também pesquisam isso há muitos anos, em que tem um livro só com estatísticas de liminares que foram concedidas no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, com relação a isso. De Minas Gerais eu não tenho, então eu não tenho esse apontamento. Mas é um número muito grande, gente. Então, se vocês pegam parcela da população que recebe medicamentos de alto custo, home care, outros tipos de medicamento, né, que poderiam ser concedidos, transformados, né, em medicamentos de saúde primária para toda uma população e que estão socorrendo apenas uma população mínima, apenas uma parcela mínima da sociedade, a gente tem que parar para rever o que é que está acontecendo, né? Será que vale a pena realmente? Então, é um raciocínio, é um tempo de parar e pensar, o que é que está acontecendo, será que vale mesmo a pena ou não? E com relação a essa questão é lógico que numa hora de desespero, qualquer um fala, mas é a única maneira? Não sei, né? Porque assim que o pesquisador, ele não fala por ele, né? Mas numa situação onde você está passando por isso, às vezes você tem outras alternativas, né? Mas não é a única, né? E é o momento da gente parar, né? E decidir conjuntamente o que é que nós queremos. Esse momento que a gente está vivendo, está valendo a pena? Do jeito que nós estamos, está bom? Não. O ideal está muito longe. Mas do jeito que está bom? Não, não está. Né? Falta muito ainda. Então, é o momento da gente repensar o que a gente quer em termos de saúde pública e em termos de política pública. Né? Nós não temos, gente, uma teoria sobre política pública, sobre alocação de recurso público. Porque senão ficaria muito fácil, né? O gestor faria assim, ó, nesse caso, o requisito número 1, faça isso, como um manualzinho. Não existe. Então, já que não existe uma teoria, o que é que nós vamos fazer? A gente vai decidir conjuntamente, né? É isso, esse status civilizatório, emancipatório, né? Tem até um livro de um professor que eu gosto muito, que chama-se Adorno. Ele fala sobre educação e emancipação, e ele fala que a educação nem sempre é emancipatória, mas a gente precisa refletir a respeito disso. E quando eu digo que você educa para emancipar, é porque a educação que emancipa, e é um tipo de educação que emancipa, é educação política. E a gente precisa promover isso. Quando o cidadão se der conta disso, e a gente fala disso aqui no programa, para que o cidadão se dê conta da importância da participação dele, para que para que não ocorra mais de qualquer um dizer qualquer coisa para ele e ele se convencer de que aquilo está certo, né? Não é qualquer lei que vai ser imposta que ele vai achar que está legal e que a rede social vai ser o canal dele bater boca ou dele falar não, está errado, não, porque a rede social não é o canal também, e que nós temos espaços para o debate, que não da rede social, que só provoca tumulto, para a gente debater, para a gente conversar a respeito e para encontrar, no mínimo, um meio termo para poder solucionar questões, né, sociais importantes.
Não, e é muito interessante isso tudo que você coloca, justamente pelo fato de que a população, ela não é tão somente o acesso ao poder judiciário, que ele pode ser beneficiado aí de alguma coisa que ele esteja necessitando, principalmente em relação aí à saúde. Ele pode fazer requerimentos administrativos, né? Ele pode utilizar outros mecanismos. E essa participação popular que você coloca aqui de uma forma muito interessante no seu livro, ela é extremamente eficaz no sentido de uma maior democratização de toda a execução das políticas públicas, e aqui em especial na política pública voltada à saúde, né? Então eu vejo isso de uma forma, assim, fico muito feliz quando eu vejo uma obra que retrata essa realidade, que realmente é um problema que é complexo hoje na sociedade, né? Que necessita de uma maior discussão, e aí vem o seu livro a trazer para nós, nos provocar, no sentido da necessidade dessa participação popular para a definição dessas execuções de políticas públicas, para a definição efetiva de um acesso à saúde, colocando também aqui o aspecto da escassez dos recursos públicos, né? Porque é um orçamento, como se fosse um orçamento familiar. Você tem na sua casa um orçamento X todo mês. Se vai surgindo despesas extras, você vai tendo que cortar outras despesas para supri-lo. É o mesmo caso da administração pública. Se, como você disse, vem pessoas que não necessitam tanto e provocam o judiciário, e isso acaba por inflar o orçamento público, alguém vai ser prejudicado. Né, Daniela? Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa sua pesquisa, dessa sua conclusão aqui da pesquisa no livro A Dialética do Direito à Saúde. Deixar uma mensagem aqui para a população a respeito disso. Eu gosto de falar muito do poder que nós temos, né? Nós, cidadãos. Eu falo sobre isso até tanto para os meus alunos, né? Falo muito isso lá na Procuradoria, falo com os meus amigos, que o dia que o cidadão, né, ele tiver total, plena consciência desse poder que ele tem, ele vai esquecer que precisa de uma lei, não precisa de nada disso, gente. A gente precisa ter consciência desse nosso poder, né, esse poder que nós temos de requerer os nossos direitos, mas que isso pode ser feito, que você está falando de forma administrativa, sem ferir direito de outros, né? Uma questão muito importante que você falou e eu estava me esquecendo. O judiciário, né, nós temos 3 poderes. Cada poder tem a sua função, né? Quando o juiz decide, sem ter legitimidade para tanto, e eu não estou falando aqui, gente, não estou desmerecendo a capacidade dele, muito pelo contrário. Só que a capacidade do juiz, né, a legitimidade dele é para outras questões. Né? A gente está falando que na hora, o orçamento público, ele é complexo, né? Às vezes a gente que está ali na lida com o orçamento o tempo todo, a gente tem dúvidas a respeito, a gente conhece o orçamento e o juiz às vezes decide sem pegar o orçamento, né? A gente vê às vezes o órgão ministerial fazendo requerimentos sem nunca ter pego o orçamento público e ter analisado aquilo e sem ao menos se questionar sobre as consequências de uma decisão daquela. Né? E isso é muito sério, né? A gente não pode, no sistema que nós vivemos, no sistema democrático, pensar dessa forma, isso é inadmissível, né? E nós, cidadãos, temos que começar a pensar dessa forma, né? Às vezes pode parecer utópico, mas não é. Que nação nós queremos ser, né? Que tipo de povo nós queremos ser? Aquela população que é vista sempre com necessidade de uma economia tardia, né? Ou a gente pode se apropriar de todos os nossos conhecimentos, se ao menos querer mudar esse tipo de pensamento, né? Então, cabe a nós. Eu acho que a gente tem esse poder, né, de querer mudar.
Né? Então, e a Constituição, ela garantiu isso para a gente. Ninguém está falando, não sou eu que estou falando, né? Não é nenhum professor, né? Quem está falando isso foi a Constituição. Então, cabe a nós essa decisão, se a gente vai querer participar ou se a gente vai querer deixar o tempo todo alguém decidir por nós. E aquele velho ditado, né? Se o indivíduo não participa da vida pública, efetivamente, como é que ele vai reclamar? Né? Então é extremamente importante isso que a professora Daniela está colocando no sentido da participação popular. O povo deve sempre participar da formulação das políticas públicas. Justamente para quê? Para que não haja amanhã uma execução de uma política pública ou aplicação de um recurso, efetivamente, em alguma especificidade que não se fazia necessária naquele momento, né? E aí falta efetivamente para uma outra questão dentro do orçamento. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Gostaria de ficar horas e horas debatendo com você, né? Porque conversar com uma pessoa com tamanho conhecimento desse jeito, tamanha prática, né? Na labuta aí como procuradora municipal, é fantástico. Muito obrigado pela sua presença. E fica aqui desde já um convite para você retornar aqui ao nosso programa. E deixando aqui aos nossos telespectadores que o livro da professora foi editado pela editora Dialética e está à disposição aí para todos que quiserem. Muito obrigado, viu, professora, pela sua presença. Doutor Geraldo, eu quero agradecer a Câmara Municipal de Pouso Alegre, falar que eu me sinto em casa aqui, eu acompanho os projetos da Câmara. Quero dizer que eu sou sua fã, né? Já era sua fã no mestrado e gostei muito dos programas que antecederam, as entrevistas que antecederam a minha. Dizer que eu estou à disposição e fica o meu carinho aqui por todo mundo que trabalha com você aqui na Câmara. Dizer que é um prazer estar sempre aqui. Deixar um abraço para todo mundo. Dizer que Pouso Alegre ganha com esse programa. Gente, é um serviço de cidadania. Né, aproveitem essa oportunidade, né, participem, acho que vocês podem mandar pergunta, né? Sim. Participem, é uma oportunidade, Pouso Alegre ganha muito com isso. Um abraço para todo mundo. Bom, gente, o programa Direito em Debate fica por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.